Jó, capítulo 1. Vou ler o versículo 1, o 2 e depois o 4 até o 7. Nós estamos no segundo elo da nossa campanha Céus Abertos em favor da nossa família. Diz o seguinte, aí o livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Versículo 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Isso era a prática constante de Jó. Amém? Você pode se assentar? Aleluia. Você que é mulher tem mais um motivo para agradecer a Deus, porque você vive no Brasil. Você tem costumes que deixam a mulher igual ao homem. Você viu nessa peça, na apresentação, que o esposo, o Anderson, estava ali para ajudar a sua esposa em alguma coisa. Não vou dizer que os homens aqui fazem tantas coisas, mas a gente sempre ajuda, né? Eu tinha, assim, síndrome de lavar louça. E nós mudamos há 1 ano e pouquinho aqui perto para um apartamento e me fizeram comprar uma lava-louça. Mas até hoje, as minhas filhas têm que brigar comigo para deixar botar no lava-louça, porque eu gosto de lavar louça. Cada um tem um jeito, né? Enfim, mas eu conheço muitos países em que os maridos não ajudam em nada. Isso é cultural. A mulher faz todo o trabalho. Vários países que eu já estive, do norte ao sul da África, principalmente do continente africano, um continente com mais de 50 países diferentes. E ali a mulher faz todo o trabalho. E o homem não participa em nada do trabalho, nem da casa e nem dos filhos. E quando a gente vai comer, principalmente no norte da África, a Guiné-Bissau e alguns lugares, Senegal, que é mundo muçulmano, eu me lembro de a gente jantar na casa de uma família e eles servem todos os homens. Todos esperam todos os homens comer. Quando os homens terminam de comer, literalmente, eu estava numa casa assim. Aí as mulheres e as crianças vão comer o que sobra. Ela é mulher. Ela não é igual ao homem. Ela está acostumada com isso. Em Moçambique, a mulher levanta às 5 horas da manhã e ela está com a criança amarrada nas costas. Ela vai buscar água, põe aqueles tonel de 15, 20 litros na cabeça, anda com aquilo como se não tivesse com nada na cabeça. 5 horas da manhã. E elas estão o dia todo trabalhando. O marido não ajuda sequer a pegar um filho no colo. Então elas andam com a criança amarrada nas costas. Toda criança que ainda não consegue andar fica amarrada nas costas da mulher. Todo dia. E à noite, 7 horas da noite, como eles não têm cozinha, como eles não têm um fogão a gás, como eles não têm banheiro, como eles não têm tudo que você tem no interior de Moçambique, nas nossas igrejas, então a mulher vai acender um fogo fora, ela carregou a lenha. Não foi o marido, não. Ela carregou a lenha, trouxe toda a lenha na cabeça. Aí ela vai acender o fogo e vai cozinhar a janta ou o que tiver numa panela e a criança está amarrada nas costas dela. Louve a Deus porque você é mulher brasileira. É um privilégio. E lembre-se de orar também por essas famílias de outros lugares que precisam conhecer isso que a gente vive. É uma oportunidade tremenda. É muito bom a gente viver assim. Mas não são todos os lugares que se vive assim.
E eu louvo a Deus por isso. E eu queria compartilhar um pouquinho da vida de Jó. Não é um livro que a gente costuma ler muito, né? Às vezes parece que o livro de Jó é depressivo, assim como o livro de Eclesiastes, mas tem uma mensagem forte e tremenda para a família nesse texto. Jó era um homem rico e um homem íntegro, temente a Deus. Um homem íntegro significa alguém que tem inteireza, dá o seu todo do seu coração. Ele não dá parte do coração, como algumas pessoas vêm para a igreja só para cumprir uma obrigação. Então, ela dá parte do coração dela. Não, Jó tinha a integridade, ou seja, todo o seu coração, tudo dele era em devoção a Deus. Então, ele era um homem extremamente temente a Deus, mas além disso, ele ansiava pela santificação da sua família. A gente lê nesses versículos a preocupação de Jó, como ele era preocupado pelo bem-estar espiritual de seus familiares. A Bíblia chega a dizer que ele oferecia uma oferta para cada um dos filhos, não porque eles estivessem errado. Jó já fazia isso adiantado. Vai que alguém fez alguma bobagem. Você já pensou nisso? Jó era tão voltado, tão preocupado com o bem espiritual da sua família, que ele oferecia ofertas por cada um de todos os seus familiares, para que Deus os perdoasse, se porventura eles estivessem errados. Ele vivia atento à conduta e o modo de vida deles. Queria que experimentassem a salvação e a bênção de Deus. Um homem rico, na verdade a Bíblia diz que ele era o homem mais rico que existia naquela época no Oriente, mas que impressionante, como Jó tinha tempo para a sua família, como Jó dedicava tempo para a sua família, e como Jó investia na sua família, não só em bens materiais, mas muito mais do que isso. A Bíblia não diz quanto Jó dava de dinheiro, ou como ele repartia os seus bens para os seus filhos. Mas a Bíblia diz sim, que ele fazia e dava uma oferta por cada um dos seus filhos. É um exemplo de dedicação e atenção à família, numa época em que a gente tem pouco tempo para a família, onde a gente diz tanto que a família é importante, mas que valorizamos tão pouco a família. Quando nós doamos tão pouco para a família. Somos uma geração extremamente egoísta, cada um faz a sua agenda e nem sempre a agenda inclui a família. Cada um tem as suas coisas para fazer, todo mundo corre e às vezes a gente não tem tempo sequer para sentar, para comer junto. Quanto mais rico as famílias, inclusive, menos elas comem junto. Já pude estar em casa de pessoas muito, muito ricas e, o fulano está não sei aonde, a fulana está não sei aonde, e é muito difícil que a família se sente junto. Uma família muito rica e tem muitas atividades, mas Jó valorizava a comunhão e a unidade da sua família. Eles sempre faziam banquetes juntos. O Jonas também fazia, todo mês, agora ele está me devendo. Faz uns meses que ele está falando com o banquete da família, né? Churrasquinho no domingo de Santa Ceia, essas coisas são boas. Jó estava sempre prezando pela comunhão dos seus filhos. E como eu reajo aos momentos da vida? A Bíblia diz, na continuidade do capítulo 1, que uma série de coisas ruins aconteceram na vida de Jó. Uma sequência de coisas ruins. E por fim culmina numa tragédia em que ele perde todos os seus filhos e suas filhas. Ele perde todos os seus bens. E como que esse homem reage diante dessas coisas ruins da vida? Quais são as nossas reações perante as circunstâncias da vida? Na maior parte do tempo, nós, como cristãos, não estamos preparados para coisas
difíceis, ou para momentos difíceis, porque nós não deixamos que isso entre em nós. Nós achamos que ser crente, ser espiritual, é não ter problema nenhum. E como a gente tem essa mentalidade, que eu não sei de que Bíblia, inclusive, a gente rumou, deve ser do 5º Evangelho do São Cristão, capítulo 1, versículo 3, quem não vem pelo amor, vem pela dor, e daí por diante. Um evangelho que a gente inventa na igreja, né? Mas, enfim, nós não estamos preparados, ou não estamos atentos para as coisas ruins da vida, e por isso, nem sempre a gente reage bem. Principalmente cristãos, porque na nossa ótica, se eu sou de Jesus, se eu sou da primeira igreja e se eu sou dizimista, nada de ruim pode acontecer comigo. Não posso ficar doente, porque eu sou dizimista. Não posso ficar sem dinheiro, porque sou da igreja quadrangular, do pastor Eduardo. Não posso perder o emprego, porque eu tenho carteirinha de membro da igreja. Está pensando o quê? Sou fiel a Deus. Nós não estamos preparados para as adversidades da vida. E por não estarmos preparados, nós não reagimos muito bem a isso. Nós não lidamos muito bem a isso. Porque nós temos uma posição de não aceitação para isso. Mas, infelizmente, quer a gente goste ou não, quer a gente aceite ou não, ter problemas faz parte de quem está vivo. E eu só conheço um jeito de acabar todos os teus problemas na tua vida. Só um. É bem fácil e simples. Compra um terreninho no cemitério, paga, não compra prestação não, tá bom? Paga e chega para o pastor no culto e diz: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim para que eu não tivesse problema mais nenhum. Não quero mais ter coisa ruim, não quero mais nada. Então o pastor ora: Senhor, empirulita teu servo para a glória. Leva ele, porque é a única pessoa que eu conheço que não tem problema. Problema fazem partes da vida. Gente, e as nossas atitudes fazem toda a diferença. Eu quero compartilhar algumas coisas aqui na vida de Jó. Como Jó reagiu e quais foram as atitudes dele em relação a essa série de coisas ruins. Depois você pode ler em casa, que eu não quero te assustar muito hoje à tarde. Depois você lê o livro de Jó inteiro, se você não lembra dele. Mas o versículo 20 diz que a primeira coisa que Jó fez, ao ouvir isso, capítulo 1, verso 1, Jó levantou-se, rasgou-se o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração. Jó está fazendo isso depois que veio uma série de coisas ruins sobre tudo que ele tinha e o trágico da perda da sua família num acidente de uma casa. Ele perde a sua família inteira. E a reação dele, a primeira reação dele, é rasgar a sua roupa. Que isso era uma atitude que se fazia no Antigo Testamento de submissão, de humildade. Ele rasga a sua roupa em renúncia e ele se prostra no chão e adora a Deus. Gente, isso é forte demais. Um cara com uma série de coisas ruins. Não era uma, era uma série de coisas ruins. E esse homem se prostra no chão em adoração. Jó adorou e exaltou a soberania de Deus na sua vida. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. Veja, todas as circunstâncias significa nas boas e nas ruins. Todas. Não há separação. Em todas as circunstâncias, deem graças. E eu já ouvi algumas pessoas dizer alguma coisa meio
meio fora da casinha que diz, não, a gente tem que dar graça a Deus até pela coisa ruim. Espera aí, gente. Calma lá. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia, em hipótese alguma, está dizendo para você dar graças a Deus pelo que de ruim acontece na tua vida. Faça o favor. Se alguém falou isso algum dia para você, se alguém ouviu isso, distorceu completamente Tessalonicenses 5,18. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é o seguinte, que você deve ser agradecido a Deus em toda e qualquer circunstância, tanto na boa como na ruim. Eu devo ter um coração grato a Deus. Jó disse isso para sua esposa. A sua esposa estava muito abalada emocionalmente. E ela diz ainda, você adora esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. E antes da gente julgar a esposa de Jó, a gente precisa entender o contexto que eles estão vivendo ali. E eu disse para vocês que as nossas atitudes diante das coisas da vida fazem toda a diferença. Ela não conseguiu gerenciar as suas atitudes. E Jó disse para ela, escuta, a gente vai ser grato a Deus só no momento das coisas boas? E na hora ruim, a gente não ama mais Deus do mesmo jeito? Na hora da dificuldade, a gente não ama mais Deus do mesmo jeito? Na hora da enfermidade, a gente não ama mais Deus do mesmo jeito? Na hora que a gente está sem dinheiro, a gente não ama mais Deus do mesmo jeito? É isso que Jó está dizendo à esposa dele. Que nós devemos ser agradecidos a Deus em toda e qualquer circunstância, porque Ele é Deus acima de tudo. Ele é Deus acima de todas as circunstâncias. E foi isso exatamente que Jó fez. Ele agradeceu a Deus. Não pelas coisas ruins que tinham acontecido na sua casa e na sua família, mas por quem Deus é na sua vida, por quem Deus é na nossa vida. Quando nós temos um coração assim, agradecido, tudo fica mais fácil. Eu não vou dizer que isso muda as coisas externas, mas isso torna tudo mais fácil. Quando nós entendemos que ter um coração agradecido deve ser em toda e qualquer circunstância. Quando você tiver momentos ruins, vai ser muito mais fácil você atravessá-lo se você conseguir entender que o teu coração deve continuar amando a Deus do mesmo jeito quando Ele estava te dando saúde. Nós devemos amar a Deus da mesma forma em toda e qualquer circunstância. Essa é a primeira atitude de Jó. Mostrar a gratidão dele a Deus, independente de tudo de ruim que tinha acontecido. A segunda coisa que a gente pode destacar na vida de Jó é que ele teve uma perspectiva correta. A adoração, ou seja, o coração agradecido, ajudou Jó a ter uma perspectiva do poder de Deus. Se ele tivesse reclamando, murmurando, que era a atitude da sua esposa, ele não conseguiria ver o poder de Deus numa situação daquela com tantas coisas ruins. Mas por estar num coração de adoração, por estar num coração agradecido a Deus, ele consegue ter uma perspectiva correta do poder de Deus. O versículo 22 diz o seguinte: em tudo isso, Jó não pecou e nem de nada culpou a Deus. Gente, isso é muito forte. O versículo 20 diz que ele se prostra em adoração. E o versículo 22 disse que ele não pecou e nem de nada culpou a Deus. Gente, era uma série de coisas ruins, que uma delas já faria você ficar reclamando 6 meses. Uma delas já fazia você vir para a igreja chorar mingando. Sabe aquela história do desenho antigo do Leão da Hiena, né? Do Lip, do Hard? E o Hard
dia, vida. Uma coisinha dessa, você já estava vindo para a igreja assim, pastor, pelo amor de Deus. Mas Jó tinha uma série de coisas ruins. Mas como ele tinha um coração em adoração, como ele tinha um coração grato, em nenhum momento ele culpou a Deus. Em nenhum momento ele culpou a Deus. Ele falou muitas coisas que ele não entendia, mas ele nunca culpou a Deus por todas a série de coisas ruins. Mas é a primeira coisa que a gente faz. Senhor, sou dizimista. Sou dizimista. Como é que o Senhor me deixa ser assaltado? O Senhor esqueceu que eu sou dizimista? O Senhor esqueceu que eu estou com o dízimo em dia? Deixa eu quebrar meu carro aqui no meio da rua. O Senhor não sabe que eu não podia perder o emprego? Eu sou dizimista. Veja, em nenhum momento, nessa série de circunstâncias, Jó culpou a Deus. Sabe, quando a gente vive um momento ruim, é normal a gente se perguntar algumas coisas. Nós tivemos uma experiência muito difícil, eu e a Jane, no nascimento da nossa filha mais velha, porque ela nasceu com 1,1 kg, aí ficou com 1 quilo, e ela ficou mais ou menos uns 4 meses no hospital. E era muito difícil. Era muito complicado você ter um filho e não poder pegar ele no colo, né? Não sentir o cheirinho dele. A gente só podia entrar uma vez por dia, cada 45 minutos, para ver um nenezinho dentro de uma caixa de vidro, né? Então você não pode dar de mamar como uma mãe, era muito difícil. E por mais que a gente amasse a Deus, em alguns momentos difíceis, eu me lembro que a gente sentado na porta da UTI, foi a nossa vida durante 4 meses ficar sentado na porta da UTI, esperando aqueles 45 minutos. E se acontece qualquer intercorrência médica com qualquer um dos bebês que estão na UTI, eles fecham a UTI. Aí você já não tem visita naquele dia. Então, às vezes, você tem que ir embora para casa sem poder visitar. E, às vezes, eu me lembro que a Jane perguntava, meu Deus, por que isso? E eu só me lembro que eu dizia para ela, não pergunta por quê. Essa pergunta não presta. Não pergunta por quê. Não se preocupe o porquê. Não fique preocupado com a culpa de quem foi da coisa ruim, porque isso vai te afundar, isso vai te botar para baixo, isso vai te perder a perspectiva do poder de Deus. Porque você daí entra num turbilhão emocional muito grande. Onde será que eu fiz, né? A gente não está acostumado com coisa ruim, e a primeira coisa que a gente pensa é, eu pequei. Alguma coisa eu aprontei que eu não estou sabendo. Gente, nem sempre as coisas ruins são consequências de erros nossos. Às vezes são circunstâncias na própria vida, na própria ocasião de estar vivo. É o presente da vida. É estar aí para enfrentar todas as coisas. Então eu sei que Jó fez muitas perguntas a Deus. Mas Jó nunca culpou a Deus por tudo aquilo. Vou te dar o exemplo do que é uma perspectiva correta. Alguém que está trabalhando muito, já está cansado, já trabalhou 35 anos, ele está contando o tempo para se aposentar. Mas só a perspectiva de se aposentar já deixa aquela pessoa feliz. Você entende o que é perspectiva? É algo que está adiante ainda. Só a perspectiva daquilo já faz a pessoa feliz. Só a ideia de uma aposentadoria tranquila, puxa, não vou poder levantar mais tão cedo, e o dinheirinho vai cair na conta, lógico que não vai ser igual, mas vai cair na conta, já deixa a pessoa feliz. A perspectiva de uma aposentadoria. É interessante isso. É uma forma de enxergar mais longe. A perspectiva correta é uma forma de ver muito mais além da situação que eu estou vivendo. Porque se eu enxergo só a situação, isso é muito depressivo. Porque eu não consigo enxergar além. Eu não consigo ter uma perspectiva de futuro, porque eu só vejo ruim, tudo está ruim. É por isso que eu dei o exemplo do Hard, né? Do Lípio Hard. O Hard sempre era assim, gente, amanhecia o dia.
Não tinha acontecido nada ainda. O miserável já era pessimista. Ele já dizia, ó dia, ó vida. E aí o leão, todo dia o Lípe acordava e dizia, hoje é o nosso dia, hoje vai dar certo. Às vezes não dava certo. Mas no outro dia, o leão levantava dizendo a mesma coisa. Amanhecia um pobre Durango Kid, em banco de praça, sem nada. Mas o leão levantava e dizia, hoje é o nosso dia, hoje vai dar certo. E a hiena já acordava e já dizia, oh, vai dar tudo errado. Essa é a perspectiva correta. É aquilo que nos faz enxergar além daquilo que a gente está vivendo, da situação que eu estou vivendo. Sabe, Deus quer e Deus pode mudar a situação da sua família. Vou repetir, Deus quer e Deus pode mudar a situação da sua família. Você pode crer nisso? Então olha para o seu irmão e diz para ele, Deus quer e Deus pode mudar a situação da sua família. Deus quer e Deus pode mudar a situação da nossa família. Como eu reajo a um filho que está nas drogas, como eu reajo a uma separação, como eu reajo a um divórcio, como eu reajo a um filho que é homem e vai morar com outro homem. Como eu reajo? Como eu reajo às coisas ruins da vida? Qual é a minha perspectiva? Deus quer e Ele pode mudar a situação da nossa família. Aleluia! Deus quer e pode mudar a situação da sua família. A terceira coisa que eu quero compartilhar da terceira atitude de Jó. A primeira foi adoração, um coração grato a Deus, tanto no momento bom como no momento ruim. Em segundo, um coração grato dá a ele a condição de ter uma perspectiva correta. A perspectiva dele é do poder de Deus. E ele sabe que Deus tem poder para mudar tudo que ele está vendo de ruim. Humanamente ele não tinha nenhuma perspectiva, mas ele está olhando pela perspectiva do poder de Deus. Ele tem um coração grato, então ele não fica se lamuriando, reclamando, de cabeça baixa. Ele está olhando para frente. Ele está crendo que alguma coisa boa pode acontecer daquela desgraceira toda. A terceira coisa na vida de Jó, uma atitude de humildade. O homem mais rico que existia no Oriente. A perspectiva correta do poder de Deus ajudou Jó a perceber seu conhecimento limitado. Isso é fantástico. A perspectiva correta do poder de Deus fez Jó perceber que o conhecimento dele era limitado. E ele disse, no último capítulo do livro de Jó, 42, no versículo 2 e 3, ele diz o seguinte, olha só o que Jó disse. Sei que pode fazer todas essas coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó entende que essa perspectiva de Deus, que o conhecimento dele era muito limitado. Nós temos um conhecimento limitado e nos esquecemos disso, às vezes nas coisas do dia a dia. A humildade, uma virtude rara, é o reconhecimento de que os dons e as capacidades vêm de Deus. Que os que está em nós vem de Deus e que nós temos limitações. Seja bem-vindo, cristão vencedor. Desculpa a analogia, as limitações de ser humano que você tem. Bem-vindo às limitações humanas que você tem, físicas e emocionais. Sabe, só quem já enfrentou limitação
emocional sabe o que eu estou falando. A cabeça está boa, ela entende tudo. Mas quem que explica isso para a emoção que está dentro da gente, que briga com o que a cabeça diz? Nós somos limitados. Jó compreendeu, olhando pela perspectiva de Deus, que o conhecimento dele era muito limitado. Em João 15:5, a Bíblia diz: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Gente, coisa alguma. Talvez nem levantar de manhã. Deus pode te empirulitar dormindo. Não sei se os mais novos conhecem essas palavras, né? Minhas filhas dizem: pai, não fala isso, pai. Eu não sei nem o que é isso. Mas são as palavras que eu aprendi, né? E que eu carrego assim com apavorada, que quando faz alguma coisa, eu não quero fazer, eu chamo elas de jacu. Que isso, pai? Isso é palavrão. Que palavrão, filha? Porque no meu tempo, ainda assim, em alguns estados do interior de São Paulo, jacu é um pássaro muito grande. E o jacu, a gente falava quem era do interior, não era da capital. Porque ele chegava na capital e ele era tímido. Não é um palavrão. É você chamar a pessoa de tímido, de envergonhado. Né? Mas elas falam: que isso, pai? Não fala isso. Mas isso não é palavrão. Então, Deus pode te levar durante a noite. Né? Deus pode empirulitar enquanto você dorme. Então acordar já é um privilégio, já é graça pura de Deus. Mesmo aqueles dias que a gente acorda, lembrando daquela conta e gostaria de voltar a dormir, né? Mesmo nesses dias, faz parte da vida todos os dias. Eu me lembro, gente, que antes de me converter, o pior dia da minha vida era segunda-feira de manhã. Porque eu trabalhava de segunda a sexta, sempre trabalhei desde meus 15 anos de idade, ou trabalhei antes com meu pai, depois já de carteira assinada, e eu trabalhava de segunda a sexta e farreava sábado e domingo. Bebia, sumia, não dormia. Mas segunda-feira, meu Deus, tem que trabalhar. Até eu me converter, segunda-feira foi o pior dia da minha vida de manhã. Quando eu conheci Jesus, cada dia era um dia maravilhoso para mim. Eu perdi aquele trauma da segunda-feira de manhã, porque eu sabia que a graça de Deus estaria ali comigo naquela manhã. O dicionário do Aurélio, diz lá que os pais dos burros, né? Os antigos vão dizer o que eu estou entendendo. Agora é o Google, né? Mas antigamente era o dicionário, tá? Vocês dessa geração jovem aí do Google, antigamente a gente não tinha o Google, então era dicionário, né? Então, o dicionário Aurélio tem uma frase muito interessante sobre a humildade. Humildade é a virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Vou repetir. A humildade é a virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. E Jó tem essa humildade e percebe que o conhecimento dele é limitado. E que nós dependemos de Deus mais do que nós compreendemos, humanamente falando. E a gente não consegue mesmo. Eu várias vezes já disse para Deus, não sei quantas vezes, Deus, eu não consigo agradecer tudo, porque eu não consigo, na minha limitação humana, perceber o quanto eu dependo de Ti cada dia. Nós não temos um pleno conhecimento de quanto nós dependemos de Deus. Mesmo aquele que não crê e que não caminha com Deus, mesmo aquele é profundamente dependente de Deus, ele só não tem discernimento ou entendimento de quanto depende de Deus. Por isso que eu gostei demais dessa frase. Humildade é a virtude que nos dá o sentimento de nossa fraqueza. Nós somos fracos, nós somos limitados. Faz parte de ser humano, faz parte de ser gente. E você, se você é o super crente, seja bem-vindo ao mundo dos humanos. Eu não tenho nenhum problema com ser humano, eu não tenho nenhum problema com ser limitado, não tenho um problema com ser fraco. Deus teve que me ensinar, trabalhar em mim. No início do meu ministério, há uns 30 anos atrás,
eu comecei a ficar muito conhecido como pregador itinerante e eu tinha uma agenda muito cheia. Minha agenda ficava cheia de um ano para o outro, com todos os finais de semana comprometidos para pregar. E eu amava pregar, amava servir a Deus. Mas cada vez que eu fazia uma série de pregações muito longas, eu ficava doente. Bastava eu pegar uma sequência muito grande de pregação e se exaure muito a gente. E eu ficava doente. E eu ficava muito frustrado com isso, gente. Extremamente frustrado. Naquela época o pastor Eduardo tinha uns 50 e poucos anos. E eu tinha bem menos. Ele devia estar nos seus 55 anos. E o pastor Eduardo sempre esse polaco da canela grossa forte. Entendeu? E experimenta a mão dele para você ver uma coisa. Você tem sorte que ele é crente. Porque a mão do homem não é pequena. E mesmo assim, quando ele bate para cumprimentar, os fraquinhos balangam um pouco. E eu olhava o pastor Eduardo e eu ficava extremamente frustrado. Meu Deus, olha lá o pastor Eduardo, eu aqui doente, o homem com 55, 60 anos. E Deus me dizia, você não é ele. Cada um tem as suas próprias limitações. E eu levei tempo para aprender que essa era uma limitação que eu tinha. E que se eu não aprendesse a lidar com as minhas limitações, dificilmente eu seria feliz no ministério. Deus me ensinou a nunca me comparar. Porque as pessoas são diferentes, nós somos diferentes, nós temos estruturas físicas diferentes, nós temos histórias de vidas diferentes, nós temos histórias familiares diferentes. Então nunca julgue uma pessoa pela primeira impressão que você tem. Às vezes a gente acha uma pessoa orgulhosa, soberba e nem sabe da história da vida dela. Eu cheguei ontem de Brasília, do Distrito Federal. Amanhã estou indo a São Paulo e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu estava com um casal de pastor jovem, com 2 filhos pequenos. E no momento que nós saímos, que ele foi me levar da igreja para o hotel, ele estava me contando a história da esposa dela. Ele disse, hoje você vê minha esposa sorridente assim. Eu casei com ela, ela tinha 17 anos, eu tinha 20 para 21 anos. E ela tem uma história de abuso do padrasto desde os 5 anos de idade. Foi abusada aos 5, aos 7 e daí por diante. Com 16 anos, a mãe dele levou ela para fazer um laudo, para provar para a família, e mesmo assim a mãe dela não acreditou nela. De que ela era machucada e que ela carregava marcas genitais de abusos sexuais desde a infância. Ele disse para mim, era difícil abraçar ela. Ela não gostava de ser abraçada. E a gente acha que é pessoa orgulhosa. E ele precisou entender essa história. E hoje, ele disse, hoje ela é essa pastora que ri, que brinca para a glória de Deus. Deus mudou essa história. Nós somos fracos, mas nosso Deus é forte. Nós somos fracos, mas nosso Deus é forte. Aleluia! Olha bem nos olhinhos do seu irmão, assim, que ele acredite em você ou não. Diga para ele, você é fraco, mas teu Deus é forte. Aleluia! Você é fraco, mas teu Deus é forte. Isso é tremendo, gente. Glória a Deus. E quarto e último ponto que eu quero compartilhar sobre a vida de Jó é a disposição para aprender. Eu falei sobre adoração, eu falei sobre perspectiva correta e eu falei sobre humildade. E a última atitude de Jó que eu quero destacar é uma disposição para aprender. A humildade permitiu que Jó compreendesse que não sabia tudo e que tinha muito a aprender. Veja que tremendo, é uma sequência. O coração agradecido permitiu que Jó tivesse a perspectiva do poder de Deus.
A perspectiva correta do poder de Deus permitiu que Jó compreendesse que Deus era grande e que ele sabia muito pouco. E depois, a humildade permite que Jó compreende que ele não sabia tudo e que ele tinha muito a aprender. E aqui eu leio um dos versículos que mais impactou a minha vida, no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 5, onde Jó, depois de 41 capítulos de tantas dificuldades, ele diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de verdade. Aleluia! Aleluia! Jó tem a disposição, ele sabe, ele compreendeu que ele não sabia tudo, que ele não conhecia tudo. Sabe? E ele diz algo tão simples que a gente devia saber. Sabe, ninguém nasce sabendo. Nós não nascemos sabendo. E ninguém sabe todas as coisas. Gente, ninguém nasce sabendo, não existe isso. E ninguém sabe todas as coisas. A gente ouve um ditado por aí, né, numa linguagem popular, que diz que a gente vive e nunca aprende tudo. E é verdade, gente. Você pode estar com 60, com 70, com 80, você vai ver o homem fazer cada coisa que, se contasse, você não acreditava. É verdade, gente. Eu ainda sou jovenzinho nos meus 60 anos. Mas eu ainda continuo vendo coisas e eu entendo claramente hoje que eu vou passar o pastor do lado, em nome de Jesus. Senhor, escreve aí. Vou pregar até mais do que os 80, que nem ele. Mas eu sei que eu vou estar aprendendo, porque ninguém sabe todas as coisas. Nosso conhecimento é limitado. Sendo assim, se você compreende isso, tem um coração disposto a aprender. Se você está passando momentos difíceis na tua família, Deus é Deus acima de todas as coisas. Tenha um coração não de quem vive reclamando e murmurando, que não consegue enxergar adiante, mas um coração agradecido a Deus todos os dias da tua vida. Quer você esteja separado, quer você esteja longe dos teus filhos. Eu sempre digo, quando atendo um casal que está separado, a primeira coisa que eu digo: olha, pare de abaixar a cabeça. Eu não conheço ninguém mesmo, que vai para o altar diante de um pastor para se casar, planejando a sua separação. Ninguém faz isso, gente. São circunstâncias da vida que nós não temos mérito nem tempo para entrar nisso. Mas eu digo, a primeira coisa que eu digo a uma pessoa assim: olha, não abaixa a sua cabeça. Você casou para se separar? Não, pastor. Então, porque está de cabeça baixa. Levanta a tua cabeça, porque Deus sabe disso. Não importa se você criou teu filho com todo amor e ele saiu de casa. Não mude o teu coração por causa disso. Continua a olhar para um Deus que tem poder para mudar a situação. Não importa em quanto tempo isso passe. Não seja um murmurador. Não seja um rádio da vida, a hiena. Seja um lipe. Seja aqueles que acreditam, que têm a perspectiva correta. A perspectiva de quem acredita no poder da palavra de Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Ele não disse se seria 1 ano, se seria 5, se seria 15, se seria 20, se seria 30. Continua crendo no Senhor e será salvo tu e tua casa. Se você pode crer nisso, Deus pode fazer. Aleluia! Se você pode crer nisso, Deus pode fazer. Não importa. O tempo não é o mesmo para Deus, é diferente do nosso. A Bíblia não diz quanto tempo aconteceu toda essa série de coisas ruins na vida de Jó. Finalmente, a disposição para aprender levou Jó à vitória sobre todas as suas perdas.
E aqui os céus se abrem. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Querem-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes dele até a 4ª geração. Viu os seus filhos, viu os seus netos, viu os seus bisnetos, viu os seus tataranetos. Um homem que viu toda a desgraça acontecer na sua vida familiar. Talvez Natura não tenha acontecido nem perto disso. Mas o mesmo Deus que mudou a história da vida da família, da vida de Jó, é o mesmo Deus que pode mudar a tua história nesta tarde. Queria que você se colocasse de pé. Aleluia. Jó 42, versículo 10 a 16, são os últimos versículos do livro de Jó. O capítulo 1 começa com uma série de coisas ruins. E o capítulo 42 termina mostrando as atitudes na vida desse homem, no meio de coisas ruins, dos seus negócios, da sua família. E começa terminando com tudo de bom. Os céus se abriram de uma forma tremenda sobre a vida de Jó. E tudo, Deus não deu igual. Deus não restituiu, não. Deus deu em dobro. Deus deu em dobro, tudo. Os céus se abriram, os céus estavam abertos sobre a vida de Jó, e se assim foi até o dia da sua partida para a glória. Vendo toda a sua família, todos os seus herdeiros. E eu não sei quais são as lutas que você tem passado. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem passado. Mas saiba, Deus sempre tem um final melhor. Pastor, mas o senhor não conhece a minha história. Para com essa conversa, tá bom? Não vai falar com o pastor, pelo amor de Deus. Pastor, mas a minha o senhor não sabe. Pelo amor de Deus, daí você não entendeu nada de tudo que Deus falou através do livro de Jó. A Jane ia casar. Estava noiva, tudo prontinho. Aliança, as coisas compradas, tudo. 1 mês antes do casamento, o cara desiste. Ela quase morre de chorar. Mas ela não sabia que eu estava chegando, entendeu? A perspectiva dela não alcançava isso. Ela só via o noivo que fugiu. Graças a Deus, que Deus livrou ela, né? E nós temos um casamento abençoado, temos 2 filhas e estamos servindo a Deus. Sabe, não importa o que de ruim esteja acontecendo hoje, Deus pode e Ele quer mudar a história da sua família.